Fala, Fogão, tá começando a primeira edição da Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 18 de fevereiro. Vou torcer pro Vasco ser campeão. Pegou a referência? Estamos buscando um treinador, um dos nomes especulados em todo esse período aí, mais de 44 dias, foi o do português Vasco Matos, de 44 anos de idade. Entendeu onde eu quero chegar? Pois é, o GE trouxe a informação agorinha, 10h15 da manhã foi publicada a matéria, de que Vasco Matos está muito bem encaminhado com o Botafogo e John Textor, inclusive, já teria comunicado ao Santa Clara que está disposto a pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros, cerca de 5,9 milhões de reais, considerando a cotação atual. Ou seja, o anúncio está próximo e nós torceremos sim para o Vasco ser multicampeão. Verdade seja dita, para o bem ou para o mal, a piada já está aí para a gente, né? Se o Botafogo for campeão, a gente vai poder brincar dizendo que finalmente o Vasco ganhou alguma coisa novamente. Se o Botafogo não for campeão, bate na madeira, a gente vai poder brincar dizendo, pô, também, né? Com essa referência aí em relação ao Vasco. Enfim, da minha parte, Fogão, brincadeiras à parte, logicamente, eu vou torcer demais pro Vasco Matos fazer um belíssimo de um trabalho no Botafogo. Dentre as alternativas, eu falo aqui para vocês tranquilamente que quando surgiu o nome do Roberto Mantini, eu fiquei assim super animado. Pela grife, pelo peso da carreira dele, por tudo que conquistou, pelas variações táticas que ele apresentou em suas respectivas equipes, para poder levantar taças. Mas é aquilo, Textor optou por mais um português, que vai fazer uma trajetória semelhante à do Arthur Jorge, né? Quando o Arthur Jorge deixou o Braga, ele saiu na 4ª colocação da Liga Portuguesa. O Vasco Matos é 5º colocado. Tem muito torcedor que fica naquela, pô, o Vasco Matos é muito retranqueiro, não tem nada a ver com o Botafogo. Mas a gente não pode rotular o treinador, colocar ele nessa categoria, só por conta de um trabalho com o Santa Clara, que tem dos menores orçamentos da Liga Portuguesa. E na primeira divisão, tem que dançar conforme a música. O atacante do Santa Clara é o Vinícius Lopes. Aquele Vinícius Lopes que defendeu o Botafogo em 2022, pois é. Como é que você espera que o treinador, que tem um dos menores orçamentos, que tem o Vinícius Lopes no seu elenco, entre outros atletas ali, que tecnicamente falando não é o supra-sumo, ele jogue de peito aberto contra as equipes? Difícil, né? Então, rotular o Vasco Matos como retranqueiro, só sabe jogar no contra-ataque, eu entendo que é completamente equivocado. A melhor escola de treinadores do mundo é a escola portuguesa. Você vê que os treinadores portugueses estão espalhados por tudo quanto é lugar. E fazendo bons trabalhos. Claro, nem todos, é verdade. Mas fazendo bons trabalhos, se destacando aqui e ali. No Brasil, o Arthur Jorge, que mal tinha chegado aqui na nossa liga, no nosso país, ele conseguiu ser campeão da Libertadores, que é o maior título do continente, e do Brasileiro. E na mesma temporada, aquilo que só o Jorge Jesus, também português, tinha feito com o Flamengo. Pegando, claro, esse século, né? O Santos, lá na década de 60, em 62, 63, também conseguiu esse feito, mas era outro formato de disputa do Brasileiro, da Libertadores. Todo mundo sabe disso, né? Então, 2 treinadores portugueses que mal tinham chegado aqui conseguiram ganhar as 2 competições mais importantes do continente. É claro que você tem aquele risco, né? 44 anos de idade, vê no Botafogo uma oportunidade, se destacar aqui, de repente consegue um contrato multimega milionário em outro lugar, a gente sabe que isso faz parte do jogo. A gente sabe que isso faz parte do jogo. E, sinceramente, o Textor também, ele sabe que isso faz parte do jogo. Ele sabe que isso pode acontecer novamente. Então, da minha parte, eu vou pensar no Vasco Matos como um treinador para 2025. O que vai acontecer depois, irmão? Tá tão lá na frente, tão distante, que eu não vou ficar me preocupando com isso agora. A minha preocupação é buscar entender como o Vasco Matos vai fazer esse time do Botafogo performar. Se você pegar o trabalho que ele realizou no Santa Clara, na segundona portuguesa, ele teve um desempenho na competição, onde ele foi campeão, muito sólido. Fora de casa, foram 9 vitórias e 8 empates, nenhuma derrota. Nenhuma derrota. Além disso, vale destacar que, de modo geral, na competição, o Santa Clara ele sofreu apenas 19 gols em 34 jogos. Aí você vai falar, pô, mas o nível de disputa era menor, era 2ª divisão. Mas isso não tira o mérito da equipe.
Uma equipe que foi muito bem organizada, que mesmo com suas limitações orçamentárias, conseguiu ser campeão da segunda divisão, com apenas 3 derrotas em todo o campeonato, em 34 jogos. E que na primeira divisão portuguesa já conseguiu bons resultados contra equipes com um poderio financeiro muito maior. No Botafogo, ele vai ter a oportunidade de comandar um time que vai ter um elenco rejuvenescido. Quando você faz o balanço de 24 para 25, fica muito claro que a média de idade do Botafogo hoje é bem menor do que era em 2024. A gente chegou a ter no ano passado 12 atletas com 30 anos ou mais. E nessa temporada a gente começa com 4 atletas com 30 anos ou mais. Ao longo do caminho, o Marlon Freitas e o Barbosa vão se juntar a essa turma. Os atletas que foram contratados, eles vão trazer vitalidade ao Botafogo. Para fazer um jogo de intensidade, é maravilhoso. Porque quando você tem essa vitalidade ali no nosso elenco, você pode colocar um ritmo dentro das partidas insano. E a gente não pode descartar isso. Fora que, com o tanto de jogos que a gente vai ter pela frente, e um jogo atrás do outro, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, direto, um elenco rejuvenescido faz com que a recuperação, mesmo que você jogue no mais alto nível de intensidade, acabe sendo mais acelerado esse processo. Jogadores mais jovens se recuperam mais rápido do que jogadores mais veteranos. É uma questão fisiológica, não tem para onde você correr. O Textor ponderou de tudo um pouco. O que o treinador está fazendo de trabalho, quais são suas ideias, seus planos de carreira para o presente e para o futuro. E, claro, o que ele pode entregar de resultado para essa temporada no Glorioso. Você tem um time aí que está fazendo investimentos, não de uma vez só, claro. Você tem a questão da entrada, parcelamento, 3, 4 anos, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas que está topando fazer um nível de investimento tal na casa de R$500 milhão. Que manteve 9 dos 11 titulares, campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E que trouxe para esse grupo esses atletas que têm capacidade de se desenvolver. O Vasco Matos, ele vai precisar fazer um trabalho muito abrangente. Muito abrangente. Ele vai precisar ter a capacidade de aproveitar da melhor forma possível os jovens que estão chegando. E, claro, fazer o time do Botafogo com essa base campeã, mais uma vez, bater de frente com geral. E não só bater de frente. Eu posso até tirar o de frente, bater em geral, porque foi isso que o Botafogo fez em 2024. A gente deu tapa na cara de todo mundo, modo de falar, claro. Exceto do Cruzeiro entre os times grandes, né? Exceto do Cruzeiro. Se você quiser colocar o Bahia aí nessa história, como aumentando o G12 para um G13, você também tem que colocar o Bahia. A gente não conseguiu vencer o Bahia na temporada. Todas as demais equipes importantes, o Botafogo, no mínimo, venceu uma e empatou outra. No mínimo. E isso quando a gente fala de vencer as duas, né? Quando a gente não fala dessa parte também. Então o Vasco Matos, ele chega tendo que lidar com essa pressão, que a torcida vai querer ver essa performance sendo repetida, o que é normal. A torcida do Botafogo vai ser mais exigente com o passar dos anos. E essa é uma tendência super natural. E ele vai precisar se adaptar muito rápido para poder implementar o que é o seu trabalho. Desenvolvendo os jovens, fazendo o time competir no mais alto nível, colocando uma equipe com uma intensidade que vai ser digna de elogio ao longo da temporada. A gente vai estudando mais, claro, a partir de agora, o que é o trabalho do Vasco Matos, para além dos números que foram obtidos e conquistados. Mas eu aproveito aqui para destacar também, já que eu falei dessa situação do elenco rejuvenescido, só para trazer de forma mais concreta as mudanças mais significativas que nós tivemos nesse elenco que o Vasco Matos, então, vai comandar. No gol, o Gatito tinha 34, o Léo Link tem 24, 10 anos a menos. Na linha defensiva, o Hugo tinha 23, Marçal 35, Adrielson 26, Pablo 33 e o Damian Soares, que já saiu há bastante tempo, mas chegou a fazer parte do elenco em 24, 34. Quem que a gente contratou para a nossa linha defensiva até então? O Jair de 19 e o David Ricardo de 22. No meio de campo, o Oscar Romero tinha 32, Tietê 32, Eduardo 35. Santiago Rodrigues tem 25, o Wendel tem 27. Mais adiante, você tinha o Tiquinho Soares com 34. Chegou o Juan Cruz com 23.
Saiu o Luiz Henrique e o Almada com 23 cada um. Chegou o Arthur com 26. O único mais velho aí em relação, né, nesse comparativo com quem saiu. E também o Nathan Fernandes, de 20 anos de idade. Fez 20 anos agora, inclusive. O Botafogo vai ter um time capaz de colocar uma intensidade muito elevada. E eu espero de verdade que o Vasco Matos tenha muito sucesso. Torcerei pro Vasco ser campeão. E você, Fogão? Não tem pra onde a gente correr, né? Vasco Matos é o nome da fera. E a gente vai repercutir ainda mais isso daqui na hora do almoço. Então fica o convite para você deixar o seu like, se inscrever no canal e voltar aqui 1h05 da tarde pra gente poder resenhar sobre tudo isso. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!